Valeu. Que é para vocês. Olá, pessoal. Não deixar essa aula aí gravada, né? Então, essa é a primeira da UC aí de instalação, operação e manutenção do sistema de climatização. Uma das UCs aí, né, pessoal, de grande importância no curso aí, é basicamente aí o dia a dia de vocês aí, né? Então, vocês têm que saber o processo de instalar, operar, né? Operar somente após instalar e fazer a devida manutenção, né? Manutenção, seja ela preventiva, corretiva, qualquer que venha a ser aí, a necessidade da manutenção, né? Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. É o seguinte, pessoal, essa OC iniciou no dia 7/8 e vamos até o dia 24/9, certo? Então, a gente tem 3 fóruns de discussão, 2 SAPs, uma primeira e outra de segunda etapa, e uma lista de exercício de ar-condicionado, certo? Então, pessoal, hoje eu vou me basear em cima da primeira situação de aprendizagem, certo? Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Tá? Bom, a primeira situação de aprendizagem aqui, pessoal, tem o nome de baixa pressão, né? Então, que o cliente está sentindo que o seu ar-condicionado não está funcionando. O modelo desse ar-condicionado do cliente é um split high wall com fluido refrigerante R22 e não está refrigerando, né, o ambiente ali, né, que ele foi instalado, né? Então, você ali, né, como dono da empresa, vai ver por que que está acontecendo esse inconveniente com o cliente, né? Então, em função aí da sua experiência, você pode supor, né, preliminarmente, que seja falta de fluido refrigerante devido a um micro vazamento, né, por deficiência no aperto das portas de conexão ali, né, onde se instala o manifold e também ali faz as cargas de gás, né. Então tem que verificar isso também, pessoal, é preliminar, né. Toda vez que a gente faz ali, vê o assunto com o cliente, são, como diz, possibilidades preliminares, pode ser várias outras coisas, então a gente tem que fazer todos os testes possíveis, né? Bom, então, pessoal, nós vamos fazer aí, né? A primeira aí, o que que é? Vocês têm que fazer um relatório, né? Relacionando aí quais ferramentas, equipamentos, instrumentos, materiais de insumo a gente conduz, né? E qual a função de cada um deles na relação e dos EPIs que devem ser utilizados, né? E a segunda etapa, pessoal, na verdade, ele é na presencial, uma das aulas presenciais. O que que é? É realizar, então, um recolhimento do fluido, né? Caso vá fazer um retrofit, no caso aqui vai fazer um retrofit, né? Então, vai substituir o R22, que a gente sabe que o R22, ele é um gás refrigerante que está entrando em desuso, né? E não se fabrica mais, né? Então, você tem que retirar, então, esse gás e desidratar, né? Você tem que tirar toda a umidade que tem ali e recompletar com fluido, no caso aí um R410A. Vai utilizar uma balança de pesar, né, para ver a quantidade correta, realizar o start da máquina e verificar, né, o COP, né, que é a eficiência de climatização, agora com um novo gás, né. Então, vocês vão utilizar o instrumento apropriado, verificar a pressão, né, se está dentro do indicado pelo fabricante, fazer um teste de vazamento, né, ver se não tem nenhum vazamento ali de gás ou, né, do meu circuito, com também um instrumento adequado, né. Bom, pessoal, eu vou então indo para a parte que são sistemas de climatização, né? A gente sabe, né, que tem os dois tipos de sistemas de climatização, que é o de expansão direta, é o mais comum, né? Então, o nosso ar-condicionado aqui é expansão direta. O que que acontece? Aqui, então, pega-se o ar quente, meu evaporador, então, pega o ar quente, o que que o ar quente vai fazer no evaporador? Vai fazer, então, com que o fluido refrigerante se evapore, né? No que ele evaporar, ele vai trocar, então, o calor, né? Então, ele vai pegar aquele temperatura que estava mais fria no refrigerante, vai jogar para o ar, vai climatizar e vai, então, evaporar o meu fluido refrigerante. Então, ele vai começar a mudar de fase. Então, vai passar de líquido para gasoso. Ele vai começar a fluir como gás até chegar lá no condensador. Lá no condensador, como o próprio nome fala, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele calor que pegou do ambiente interno e jogar lá para fora.
Então, vocês sabem que quando você chega próximo ao condensador ali, o ar está quente, é porque é o ar que se joga, é o ar quente que tira do ambiente e joga para fora e refrigera aqui dentro, né? Refrigera assim, para refrigerar, grosso modo, mas climatiza o ambiente, né? Então, o próprio fluido ali, né, ele circula e recebe o calor do ambiente, né? Por meio dos dutos, que é fechado, né? Então, é por troca ali direta de calor, né? Não por um contato direto com o fluido, né? Que o fluido está fechado dentro do circuito, mas indiretamente nesse sentido, né? E a expansão indireta, que além do fluido refrigerante, tem um fluido secundário. Esse fluido secundário, ele vai então utilizar, geralmente é água, né? Então, geralmente a água ali, ele é um fluido que vai pegar calor do ambiente, né, e vai fazer a troca ali com o outro gás que vai fazer então a refrigeração, né, a climatização do meio ambiente. Então, a água, por sua vez, rouba esse calor e é jogado então na torre de resfriamento, onde esse calor então é liberado para a atmosfera. Aí a minha água está numa temperatura menor, ou seja, está com menos calor e vai fazer então essa troca de calor, né? Então, o meu fluido refrigerante não troca o calor com o ar, né? Com o meio já que vai ser climatizado, vai ser com um meio indireto. No caso, um fluido secundário, geralmente é água, né? Tem outros aí que é amônia, né? Enfim, tem amônia, tem outros também. O de CO2, né? Tem um de CO2 também, aí o CO2 tem, aí utiliza um outro sistema com alta pressão, aí tem que tomar cuidado, né? Então, dentro dos sistemas de expansão direta, a gente tem o ar-condicionado de janela, que é aqueles antigos, né, que faziam um baita barulho, né? Era um aparelho só, que tinha o evaporador e o condensador, muito barulhento, causava muita vibração também, né? Extremamente barulhento. Agora, os mais modernos, a gente tem os splits, os multi-splits, né, onde a gente tem um condensador e várias evaporadoras combinando com um condicionado, com um condensador e os VRFs, né? Os multiplits VRV, que ele faz então a variação de fluxo de fluido refrigerante por um comando, né? Por um comando eletrônico que vai saber a demanda. Por exemplo, aquela sala ali solicitou mais demanda de gás refrigerante, né? Está precisando climatizar ali mais, então mais fluxo de gás para aquela área. Aquele outro é menos, então se manda menos. Então ele faz um controle do fluxo, por isso que é variável, né? No momento que aquela sala não precisar ser mais climatizada, por exemplo, acabou o expediente de um determinado ambiente ali, o pessoal está indo embora, você vai desligar, não vai ter então demanda de gás refrigerante para aquele ambiente. Então você vai direcionar ele para uma outra área que esteja tendo uma demanda de fluido refrigerante, né? Já das outras unidades compactas, a gente tem o self-contained, rooftop e os chillers, né, que é os de expansão direta. Esse de expansão direta, pessoal, a gente utiliza para quando tem áreas muito grandes, né? Os arcos são chamados ar-condicionados centrais, que tem aqueles dutos, né? Tem uns dutos e são grandes áreas, geralmente são grandes áreas comerciais, né? Por exemplo, shopping centers, né? Prédios, né? Aqueles prédios bem grandes, né? Os arranha-céus, prédios grandes e complexos, né? Hospitais, então eles têm essas unidades centralizadas, né? Então, seus vários tipos aí distintos. Bom, então, nos equipamentos, pessoal, que eu tenho condensação a ar, né? Então, a rejeição do calor do sistema, ela é realizada pelo próprio ar. Então, troca esse calor com ar. Pode ser feito por maneira natural ou forçada. Geralmente é forçada, né, pessoal, para melhorar a eficiência e também não se utilizar tanto de tubulação, né? Porque quanto mais tubulação, mais eu tenho perda de carga e mais então eu tenho que aumentar a potência do meu compressor para fazer a circulação do fluido refrigerante, né? Então, nesse caso, eu preciso utilizar o ventilador para poder melhorar essa troca de calor e ter, então, por consequência, um circuito menor, né? Então, nesse exemplo, a gente tem os condicionadores de janela, né? Os ar de janela e os splits, né? Os com condensação a água, né? Que utiliza a água como um fluido intermediário, né? Ele vai ter um trocador de calor, né? Normalmente do tipo casco e tubo, né? Ou duplo tubo ou de placas, né? Conforme a segunda figura aqui. Então aqui a gente tem o ar, né? E esse aqui também, né? A área aqui.
Perdão, isso aqui é o trocador de calor, né? Então a água entra aqui, faz a troca de calor e volta, né? Então o casco ali, né? Um casco, duplo tubo de placas, que ali são os de placas, né? E a água é o meio de resfriamento. Então, pessoal, como eu falei, né? A água, nesse caso, como ela pega calor, ela precisa ser resfriada. Então, eu preciso de torres de resfriamento, né? Então, a água, ela vai ser borrifada ali, né? Então, ela é borrifada para poder melhorar a área de contato de troca de calor dessa água. Então, ela vai resfriar. Ela resfria, ela volta para o meu ciclo, onde ela vai pegar o calor ali, fazer a devida troca de calor ali com outro fluido e fazer a troca de calor. Bom, o último processo de condensação que a gente tem é a evaporativa, né? A gente então obtém mediante a utilização de equipamentos de condensadores evaporativos. Então eles vão combinar uma serpentina de resfriamento a uma torre de resfriamento com ar forçado, né? Então é nessa figura aí, né? Então o ar ele é aspirado por meio das entradas de ar posicionadas nas laterais, né? Então o ar aspira ali, escoando no sentido ascendente de um feixe tubular, né? Ou seja, o ar então gera um fluxo para cima, enquanto isso tem um tubo, né? Um tubo ali de feixe tubular, onde tem um fluido refrigerante. Então, por exemplo, o ar sobe e o fluido refrigerante está no sentido contrário. Então, nesse percurso do meu ar ali, então o fluido que está dentro da tubulação troca calor, né? Então, isso vai fazer com que o ar quente ali então se resfrie e o meu fluido então fique mais quente. Então, vai fazer a troca de calor até, como diz, chegar a um equilíbrio térmico, né? Então, a superfície externa do meu feixe tubular ele vai permanecer constantemente molhada, né, por meio da aspersão de água realizada por uma bomba e distribuidores posicionados acima do feixe de tubo, né? Então, o escoamento do ar em contracorrente com a água, né, ela vai causar essa evaporação da parte da água. Então, então esse ar vai agregar umidade, né? E vai melhorar então o coeficiente global de transferência de calor, ou seja, isso melhora a questão de eficiência de troca de calor. Não vamos entrar muito, né, nessa seara de por exemplo, troca de calor aí, de transferência de calor, que é bem complexo. É só saber que isso acontece aí nesses sistemas, né? Bom, então a primeira transferência de calor que tem é entre o fluido refrigerante no interior do feixe tubular e o filme de água. Então, primeiro é entre o fluido e a camada de água e depois entre a camada e o ar. Então, a gente tem, vamos dizer assim, três camadas para fazer troca de calor, né? E esse calor que é absorvido pela água, ela vai ser transferido para a corrente de ar nas formas sensível devido à diferença de temperatura e latente, né, sobre a forma de evaporação da água. Então, o mecanismo de transferência de calor nesse condensador é semelhante, muito semelhante nas de torre de resfriamento, né? E seu desempenho é substancialmente então influenciado pela temperatura de bulbo úmido do ar ambiente, né? Então, infelizmente, o ponto fraco é o seguinte: se tiver muito úmido o meu ambiente, fica difícil fazer essa troca de calor, já que meu ar está saturado, eu não consigo pegar essa água que está na tubulação e jogar dentro do ar, uma vez que ele já está saturado de umidade. Então, em lugares em que a umidade é muito alta, essa condensação aqui ela não é muito positiva, ela não é muito boa, não é muito recomendável. Ela é boa, por exemplo, na nossa região aqui, região centro-oeste, né? Nas áreas em que tem um predomínio de um tempo seco com baixa umidade, é um bom, como dizer, é bastante utilizado, né? Devido ao nosso problema de umidade de ar aqui ser baixa. E pessoal, então aqui tem uns exercícios aqui, né? Bom, conforme então a ABNT, né, a 16401/2008, ela classifica os equipamentos de climatização em duas grandes categorias: os chamados condicionadores autônomos, então eles têm o compacto, que é o self-contained ou splitão, né, que chama, o rooftop, o mini split, os multi-splits e o de janela. E os sistemas de ar-condicionado central, né? Então, tem dois grupos aí, o central de água gelada, os chillers,
e os multisplits VRV, que é o vazão de refrigerante variável. O VRF também é a mesma coisa. Então, esses condicionadores de ar aí, do tipo self-contained, né, são definidos de acordo com a BNT 16401, com unidades com capacidade geralmente superiores a 17 kW, né, montados de fábrica, né, então é geralmente feito na fábrica e comportando uma unidade de tratamento de ar composta por serpentinas de resfriamento, né, e unidade condensadora, que são incorporados ao gabinete da unidade, né, conforme está aqui na figura. Então, esses self-contained, pessoal, eles são projetados para insuflamento de ar tratado, né? Então, capta o ar externo e joga para os dutos, né? E, eventualmente, o condensador ele pode ser desmembrado do resto da instalação, possibilitando sua instalação, então, à distância, né? Então, o condensador pode estar junto ou pode estar em uma outra distância, em outro lugar, né? Então, uma variação desses aí do tipo self-contained são os rooftops, que apresentam as mesmas capacidades operacionais de concepção do projeto. Porém, né, sua configuração foi alterada visando a instalação em telhados e coberturas, que geralmente aí é muito utilizado nos prédios, né? Com a saída da unidade de tratamento de ar, né, na sua parte inferior. Então, da mesma forma, né, do self-contained, a distribuição do ar é realizada por meio de dutos, né? Então, distribui para os dutos, fazer a climatização dos ambientes aí, né? Bom, e para uma correta instalação desses equipamentos, né, pessoal, tanto self-contained de rooftop, então a gente tem que seguir os procedimentos descritos no manual de instalação e operação dos equipamentos, né, e das recomendações de projetos, né, então, instalar corretamente. O mini split, né, pessoal, que é o chamado aí em alguns pequenos comércios, em alguns prédios de pequeno porte, né, onde não se utiliza os centralizados, né, residência. Então a gente tem um mini split, hoje é o mais utilizado aí, né? A gente vê na nossa residência, muitos lugares aí. Então ele tem uma unidade de tratamento de ar por expansão direta, de capacidade menor, né? Menor do que 10 kW. Ela é instalada no interior do ambiente, então o que está lá dentro do ambiente nosso lá é o evaporador, né? A unidade evaporadora, que é a unidade interna. Então ela vai fazer a insuflação do ar por meio de um difusor, né? Então, nesses a gente acha que só tem uma saída de ar, mas por trás dela ali, por cima, na verdade, aqui, né? Por cima, então, faz a captação do ar quente, faz a troca de calor ali com o meu fluido refrigerante e climatiza o meu ambiente. Então, né, o ar quente ele é menos denso, então ele sobe, né? Então, fisicamente ele já sobe, é passado ali, faz a troca e faz a refrigeração, né? Então, esse aí é a parte evaporadora, né? Ele vai evaporar o meu fluido refrigerante, por sua vez, vai estar quente, vai jogar no condensador, que vai jogar o ar quente para fora ali. Bom, a gente também tem as internas do tipo high wall, né? Então, elas têm dimensões compactas, então elas são adequadas para instalação em paredes, né? E onde também a estética é um fator determinante, né? Aqui ele não, esse mini split aqui, né? Ele não tem tanto essa questão da estética. Agora os high wall, né? É onde é estética, né? Geralmente são aqueles que pode grudar mais na parede, pode até ficar, chama de piso, teto também, e o chama cassete, né? 4 vias, né? Que em muitos lugares ali onde é dotado, né? Ele faz a distribuição de ar ali. Bom, então esses três aí que a gente tem, né? A cassete 4 vias, né? Ele tem principal vantagem, instalação em tetos falsos, né? Então aquele teto ali ele é falso, mas tem uma boa distribuição de ar ao longo de grandes ambientes. E do ponto de vista estético, né? Ele como diz, não polui menos do que, por exemplo, o mini split aí e outros tipos, né? A gente tem um exemplo aí, né? A gente tem aqui esse cassete 4 vias, né? Então vem o duto ali, né? Pega a captação de ar externo e faz a distribuição, né? A gente tem um piso teto, né? Então ele é versátil, como foi, pode ser instalado então tanto no teto quanto no piso. Aí no piso ele tem que estar, essa parte aqui tem que estar na vertical, né? Então ele pode ser instalado na parede. Porém, ele, né, ele no piso, né? Ele vai consumir mais energia, né?
Até porque vai ser meio forçado pegar o ar que é mais denso lá de cima e tem que insuflar ele por baixo para poder então fazer, para poder então climatizar o ambiente. E todas essas unidades, pessoal, ela tem maior vazão do que as duas que a gente falou aqui antes e pode ser um diferencial, né? Então, quando preciso de um maior alcance ou de maiores cargas térmicas, né? Ou quando eu preciso retirar muito calor do ambiente, né? O ambiente tem uma carga térmica alta, então, dependendo, eu preciso escolher esse tipo de condicionador de ar, né? Os mini split, né, ele tem a possibilidade de distribuição de ar por meio de dutos, né? Então ele pode utilizar uma unidade interna do tipo teto embutido, né? Igual tá aqui, né? O mini split pode ser dotado, né? Geralmente as casas planejadas, né? Igual, por exemplo, aí, e casas grandes, né? Os grandes sobrados aí, eles vão utilizar esses evaporadores aí, né? Dependendo da estética, para não ter, né? E tem casa que você olha assim, não tem nem um aparelho de ar-condicionado. Até tem, só que é centralizado. Fica, esteticamente, você não vê. O lado ruim é dependendo, né, de como ele é projetado, ele vai complicar aí muito na questão da manutenção, né? Dependendo aí, se não for bem projetado, aí você vai ter que quebrar a parede, fazer alguma intervenção aí que, do ponto de vista construtivo, não fica muito bom. Então, ao se projetar, né, ter esse pessoal pensar muito na questão da manutenção, né, sem eu ter de fazer uma intervenção mais assim, mais extremada, de quebrar parede ou quebrar, por exemplo, a casa de um cliente, que é uma casa, né, toda já arrumadinha, né. Bom, as unidades evaporadoras, né, pessoal, as mais modernas, né, além de permitir a recirculação do meu ar ambiente, né, o resfriamento também de uma parcela desse ar de renovação necessário para a manutenção de uma qualidade, né? Ou seja, não ficar muito pegando ar externo, né? E também trazendo somente sujeira e também micro-organismos, né? Que são prejudiciais aí, né? E todos esses modelos que a gente viu anteriormente, ele tem uma opção de conexão lateral de um duto de ar de renovação, ou seja, ele pode pegar uma parte, né? Assim como no automóvel, né? A gente tem a opção do ar-condicionado do automóvel ter a opção de só pegar fazer a recirculação, né? Só do ar dentro que já está dentro do carro, a gente também pode desligar ele e fazer a captação externa, né? Só tem que ver a questão de saturação, né? Então, falei, a gente fechar tudo ali, né? Dependendo da saturação, a gente vai aumentar a quantidade de CO2 e isso também pode ser prejudicial para a nossa saúde. Então, tem que ter essa questão da renovação e também, dependendo do lugar, né? Por exemplo, hospital tem que ter uma renovação também, né? Uma renovação de ar, filtragem, né? Por ser um ambiente também de alto risco, né? De contaminação aí de micro-organismos. Bom, então as recomendações práticas, pessoal, o que que eles sugere a vazão de ar de renovação máxima aceitável sem afetar uma capacidade de refrigeração do projeto, que é no máximo 10% da vazão da unidade evaporadora. E também detalhes importantes têm que ser considerados na instalação e colocação em operação dos multisplits, né? Como eu falei, aquele que tem vários evaporadores ou uma condensadora só, né? Respeitando então essas recomendações contidas no manual do fabricante em relação aos seguintes parâmetros. Primeiro, na fixação das unidades interna e externa, o comprimento de tubulações de fluido frigorígeno, né? Então, em relação ao comprimento, né? A distância mínima da unidade condensadora de anteparos e de outras unidades condensadoras, a distância mínima da unidade evaporadora e de anteparos e de outras unidades evaporadoras, a instalação de sifão na linha de sucção do fluido frigorígeno, no caso de instalação da unidade condensadora, né, em um patamar de altura superior à unidade evaporadora ou em caso de linhas longas. Detalhes de instalação do sistema de drenagem da condensação da umidade do ar ambiente, detalhes de instalação elétrica do equipamento, instalação do kit de renovação de ar, o frangeamento e conexões, a fixação das tubulações de interligação e alimentação elétrica, os procedimentos de vácuo e carga de refrigerante e execução de testes de superaquecimento, para verificar então se aquela carga está realmente correta, né? Isso aqui, pessoal,
É padrão em qualquer fabricante de ar-condicionado. Então, qualquer manual vai ter isso aí, ó, todos esses itens, detalhe por detalhe. Então, é extremamente recomendável, né, seguir à risca ali o que o meu fabricante fala, principalmente na questão da instalação. A gente fez exatamente essa criação, e aí a gente vai ter as nossas aulas semanais, não, quinzenais. Uma sexta-feira aqui. Bom, pessoal, vou passar rápido aí dos condicionadores de ar de janela, né, que hoje está praticamente impossível de achar aí, apesar de ainda ter em alguns lugares, né. Na outra, Ela é de pequena capacidade, né, menor do que 10 quilowatts. Então, ele tem uma unidade de tratamento de ar com serpentina de resfriamento e expansão direta, conjugada a uma unidade condensadora resfriada a ar, né? Ou seja, eles estão, tanto a evaporadora quanto a condensadora estão no mesmo, no chamado mesmo gabinete. Então, eles são instalados no ambiente de janela ou abertura em parede externa, com insuflação de ar por difusor incorporado ao gabinete. A recomendação é colocar em cima, né? A questão de insuflar o ar ali, que o ar quente, que ele é menos denso, ele está mais em cima no meu nível de piso. Posso instalar no chão? Pode, mas vai gastar mais energia, né? A gente sabe ali que ele gasta mais energia. Bom, eles são os mais populares aí, né? Devido ao seu menor custo de aquisição e também facilidade de instalação, né? Então, a única coisa que eu tenho que fazer ali é uma adequação na parede, onde eu coloco essa parte do gabinete ali para fora e a parte mesmo que está evaporando ali, né? Ele fica meio que tampa a parede e já fica ali acoplado, né? Então, basicamente é isso, né? Bom, e se comparado, né, com os outros tipos, né? Porém, como é dito aí, né, ele tem desvantagem. O nível de ruído ele é alto, né, uma vez que o condensador já fica perto da parede, então a vibração que está no condensador pode passar na parede, vibrar a parede. Então isso dá uma sensação horrível, ainda mais se a parede não for bem, a questão de vibração aí não absorver muito, ele vai acabar reverberando e fica uma tremedeira, como se fosse, fica horrível, dependendo do lugar fica muito ruim, né? E lugar que você precisa de um ambiente de silêncio, como uma biblioteca, um dormitório, aquele barulho realmente terrível, né? E além disso, precisa da abertura na parede, né? Então você vai ter que quebrar a parede. Então tem que fazer isso com um profissional da área da civil, né? Fazer de forma correta, com o tamanho certo para não dar problema. Bom, então aqui, pessoal, o funcionamento deles aí, né? Diferente então apenas das dimensões dos componentes. Então, o primeiro passo aí, né? Quando Deixa eu ver se eu aumento. Então aí, pessoal, são basicamente os componentes. Então eu tenho o compressor, a válvula reversora, condensadora, o filtro, um capilar, uma válvula de uma via, né, que é o one way, um capilar auxiliar, uma válvula, tubo de conexão, um evaporador e um acumulador. Então, quando o equipamento se encontra operando no ciclo frio, né? Então, por isso que tem uma válvula reversora, ele pode reverter isso para ciclo frio ou ciclo quente, né? Então, o fluido refrigerante, ao sair do compressor, né? Então, o fluido, tudo, vamos dizer assim, se inicia pelo compressor, porque é ele que faz o movimento, né, do meu fluido refrigerante no circuito, né? Então, ele vai passar pela válvula reversora, né, que o direciona então a unidade condensadora, no qual o fluido refrigerante, então, ele vai ser superaquecido, ele já vai estar superaquecido, né, já vindo do evaporador, né, então ele vai tirar o calor e vai ficar condensado e até subresfriado. Então, saiu do meu condensador, ele vai passar pelo filtro, né, que vai proteger o meu elemento de expansão, né, porque como ele está líquido e ele está fluindo ali, né, ele vai ter então evitar esse filtro, evitar então ali que o meu fluido esteja muito rápido, seja circulando com uma velocidade muito alta, porque esse elemento de expansão, ele é em forma ele forma ali de fugiu a palavra aqui, pessoal,
como se fosse num formato de bobina aqui, certo? Aí aqui, para evitar o golpe de líquido, que o golpe de líquido ele colapsa o sistema ali, então esse filtro é justamente para diminuir, né? Já que esse filtro de expansão é para justamente deixar o meu fluido numa menor velocidade para ele ir se expandindo, ou seja, ele vai começar a aumentar a sua densidade, né? E também ele vai evitar impurezas, né? Que vai provocar um entupimento. E uma vez que essa válvula de expansão ela é bem fina, né? Então ele vai aos poucos ali aumentando, né? Bom, no tubo capilar, então a gente tem uma queda de pressão, né? Então, ele vai provocar uma pequena quantidade de vapor, ou seja, ele tá subresfriado, então ele vai aumentar a temperatura e vai começar a se evaporar. E essa mistura, né, ou seja, ele vai estar coexistente nas duas fases, né, líquido e vapor, a uma baixa temperatura e pressão. Aí ele vai passar, dependendo do modelo de equipamento, pela válvula de uma via, né, um filtro, um outro filtro e uma válvula de serviço, que vai chegar então na evaporadora, né, após passar então pelo tubo de conexão. Então ele passa por esse tubo de conexão e chega à minha evaporadora. Na unidade de evaporadora, né? Então, esse meu fluido ele tá ele tá nas duas fases, né? Evaporado, ele está evaporado em líquido, ele vai então retirar o ar do ambiente. Então, ele vai retirar o ar do ambiente, com o ar quente, e esse ar quente que vai fazer? Vai evaporar o meu fluido refrigerante, ou seja, o pouco de líquido que tinha ali, né? Aquele líquido que ainda tem existente, vai começar a evaporar totalmente. Então, agora o meu fluido refrigerante vai ficar totalmente evaporado, né? Então, com isso, ele pega vamos dizer assim, aquela temperatura menor que estava no meu fluido refrigerante e joga para o ambiente. Então, com isso, ele climatiza o meu ambiente, deixa na temperatura desejada, né? E isso, então, ele vai deixar a unidade evaporadora agora como um vapor superaquecido, ou seja, ele vai estar totalmente na forma de vapor. Então, ele vai passar, então, por uma válvula reversora que vai direcionar esse fluido refrigerante para um acumulador de líquido e finalmente ao compressor, né? Então, para evitar então que tenha uma alta, é, que esse não esteja totalmente, não vá tudo de uma vez ali para o meu compressor, ora essa válvula vai aqui direto, ora ele vai passar por um acumulador de líquido, né? Dependendo da minha demanda aí de como está o fluxo. Aí chega o compressor. Chegou no compressor, pessoal, recomeça então todo o meu ciclo aí, né? Bom, e aqui, pessoal, é quando é o sentido reverso, né? Então eu ajusto a minha válvula reversora, isso é o modo aquecedor do meu ar-condicionado. Geralmente eu posso comprar um ar-condicionado que ele tem só a função de climatização, ou ele pode ter a função de aquecedor, né? Geralmente em países frios, né? Ou países que têm extremidades, tanto para cima quanto para baixo, né? Ou, né, por exemplo, no sul do Brasil. Aqui, né, pessoal, por exemplo, a gente enfrentou esse frio aqui em Goiás, né? Provavelmente alguns aí devem ter utilizado o ar-condicionado no modo de aquecedor, né? Quando é o modo aquecedor, o que que faz? O meu evaporador, ele vai se comportar como condensador e a minha condensador que está lá fora, ela vai se comportar como um evaporador, ou seja, o calor o frio que está aqui dentro, ele vai pegar e jogar para fora, então, esse é o sentido reverso do meu sistema de refrigeração, que é o chamado ciclo quente e o ciclo frio, né? É a mesma coisa, só que faz um processo reverso aí, né? Beleza? Até aqui. Tem algum dúvida ou outra possibilidade? Então, nós vamos nos ver. Então aqui, pessoal, então, cadê? Opa, onde eu tava, me perdi. Eu e o Aqui, ó. Bom, então aqui, pessoal, tem um funcionamento, né? Bom, aí só falando, né, que os ar-condicionados que têm apenas o ciclo frio, eles não têm uma válvula reversora. Então, eles não têm
eles são mais baratos, né? Então, se você for ver o preço, né, de um mesmo ar-condicionado que tem um ciclo frio e o ciclo quente, ele vai ser um pouco mais caro. Normalmente vai ter aí uma diferença, acho que de uns R$ 1.000, mil e poucos reais, dependendo do modelo, né? Tem uma diferencinha boa aí. Então, o que tem só o ciclo frio, geralmente ele é mais barato, que tem um ciclo quente. No nosso caso aqui, pessoal, tendo o ciclo frio é o mais importante, né? Ainda mais aqui que a nossa, por exemplo, a nossa região aqui é o predomínio do tempo quente. Ciclo quente aqui, né, até que não faz tanto sentido. Para países mais frios, né, países que também têm uma presença de frio grande. É. Então aqui, pessoal, só compartilhar a tela aqui com o som, só para a gente. Bom, pessoal, então eu vou mostrar para vocês hoje um vídeo que apresenta o funcionamento básico de um condicionador de ar do tipo janela. À direita, nós temos a unidade condensadora. Não, eu sou tutor, o Rui o monitor. O que é um tutor? Está dando foco agora, por exemplo, a condensadora e à esquerda a unidade evaporadora. O elemento central, vocês podem verificar na imagem, que a gente está dando foco agora, temos o compressor. Nesse caso ele é um compressor alternativo hermético, né? Esse equipamento ele trabalha com 10.000 BTUs por hora de capacidade de refrigeração, o ciclo reverso. O ciclo reverso ele tem um mecanismo de funcionamento um pouquinho diferente do ciclo normal. Esse mecanismo de funcionamento ele difere no fato de você ter esse elemento apresentado na imagem, que é a chamada válvula reversora. Essa válvula, ela direciona o fluxo de fluido refrigerante de acordo com... Vou falar com o pessoal que está desenvolvendo esse sistema aqui, nem sei se é o termo correto, hijack. Você conhece o hijack? Reversora. Essa válvula, ela direciona o fluxo de fluido refrigerante de acordo com o método de funcionamento do equipamento. Se o equipamento está operando no ciclo frio, o fluido refrigerante, ao passar pelo compressor, ele é encaminhado até a válvula reversora, que direciona o fluido refrigerante até o condensador. O fluido entra na parte superior do equipamento e sai na parte inferior do condensador até... Aqui, pessoal, tá só mostrando aí, certo? Eu já falei para vocês de uma forma mais didática, mas isso aí o professor também na aula também ele vai mostrar isso para vocês, correto? Você vai ter o seu horário, tá? Pode ser que sejam links diferentes para os resultados seus, né? Distintas, né? Ou pode ser o mesmo link. Bom, pessoal, então agora a gente vai partir para os sistemas centrais, né? Que é utilizado aí em grandes áreas, né? Para fazer uma climatização de grandes áreas. Então, uma variação dos sistemas mini-splits, né? Que a gente tem são os chamados multi-splits, né? Bom, a principal diferença, né, a possibilidade de alimentação de fluido refrigerante, de em geral até 4 unidades evaporadoras para uma unidade condensadora, né? Ou seja, você pode climatizar 4 ambientes diferentes com uma condensadora. Então, permitindo realizar a climatização de ambientes distintos. Então, esse tipo de sistema, pessoal, não tem a possibilidade de operação com ciclo de aquecimento e resfriamento de forma simultânea. Não tem como. Não tem como você climatizar um ambiente, operar um ciclo frio em um e o ciclo quente em outro ambiente. Não tem como. Né? Então, então, não tem como fazer isso em ambientes distintos, uma vez que compartilha a mesma condensadora, não tem jeito. Bom, e a evolução, né, desses sistemas multi-split é o chamado multi-split VRV, ou VRF, né? Então, eles permitem que uma única unidade externa, né, seja conectada, então, a múltiplas unidades internas. Então, elas podem operar individualmente em cada ambiente climatizado. Né? Então, uma unidade externa, ou seja, um condensador, eu posso fornecer fluido refrigerante para até 64 unidades internas. Então, dependendo do fabricante e do modelo do equipamento. A última vez que eu lembro de um preço de um aí, acho que é em torno de uns R$ 60.000 um sistema desse aí. Ou até mais, dependendo do tamanho dele. Então, os sistemas VRV ou VRF, né, então eles operam com um compressor com tecnologia inverter, que é normalmente do tipo scroll,
quais são conectados a inversores de frequência. Então, eles vão permitir manter operando com baixa rotação, mesmo com variações de carga que gerariam desligamento de compressores convencionais, ou seja, dependendo da demanda, ele faz então a variação de velocidade. Então, se vocês estão vendo aí, já tem um compressor que ele é um pouco mais caro, que é o tipo Scroll, utiliza inversor de frequência, então, por isso vocês entendem por que esse sistema ele é tão caro, o sistema ele é tão porque esse sistema ele é tão um valor agregado alto. Além disso, tem a própria automação eletrônica também, que é muito embarcada nesse sistema. Então, o fato do sistema manter-se operando com capacidade reduzida vai evitar, então, esses constantes desligamentos e acionamentos desses compressores convencionais. Então, com isso, ele minimiza os picos de corrente elétrica por cada partida do compressor. Ou seja, então ele vai otimizar em muito a questão de energia, a eficiência energética dele é extremamente alta. Né? Então, os picos de consumo do ar-condicionado é justamente por causa dessas partidas do compressor. Né? Então, devido à variação de rotação do compressor em função dessa capacidade de produção de frio, o controle de temperatura ocorre de maneira precisa, né? Então, melhorando as condições então de conforto térmico. E esses multi-split, ele vai permitir que o controle de temperatura das zonas climatizadas então seja realizado individualmente. Então, cada ambiente pode ser climatizado com temperatura diferente, né, mediante então um sistema de controle central. Então, ele é um sistema que ele é totalmente automatizado de controle de eletrônico. Bom, então da mesma forma que os equipamentos mini splits, né, os fabricantes dos equipamentos multi splits, eles vão fornecer procedimentos também para instalação e manutenção correta, né, pessoal? Então, e esse ainda tem que ter seguindo mais a risco, uma vez que eles são caros, eles têm um maior valor agregado, né? Eles dão uma grande vantagem de questão de energia e de eficiência energética, porém tem que ser muito bem instalado, né? Bom, a gente também tem um sistema central de água gelada, né, ou chamado de chillers, né? Então, ele é muito utilizado na climatização, né, de grandes construções, né? Então, shopping centers, hospitais, hotéis, prédios de escritório, né, os arranha-céus, entre outros. Os sistemas centrais, pessoal, eles são definidos conforme a ABNT 16401 como sistemas centrais, né, com uma ou mais unidades de tratamento de ar e cada uma delas controlada e operada independentemente das demais, né, com fan coils e supridas com água gelada, né? Então, cujo resfriamento é realizado em central frigorígena constituída por um ou mais grupos esfriadores de água, como a gente tem visto a seguir aí. Geralmente, então, quem faz a manutenção lá em shopping, né, tem até que pedir para a pessoa lá, liga a água gelada, acionar a válvula de água gelada, quando chega bem cedinho, por exemplo, num shopping ali, né, então, um shopping, né, até antes do shopping funcionar, esse sistema de água ele já tem que começar a funcionar para poder refrigerar. Que ele não consegue refrigerar de forma imediata. Então, ele tem que ter um tempo ali da água circulando, para a água gelada, então, tá jogando vamos dizer assim, a temperatura mais fria para climatizar o meio ambiente, né? Bom, os chillers também ele apresentam um sistema de condensação à água. Então, para condensação à água, eu vou precisar das torres de resfriamento, que o objetivo é resfriar a água aquecida no processo de condensação, né? Então, a distribuição da água desde o chiller até os fan coils é realizado por meio de bombas, né? Então, é um circuito fechado, né? E a água gelada, ela é bombeada até os fan coils, então ela vai utilizar essa água para climatizar o ambiente. Então, a água que retorna dos fan coils é normalmente novamente resfriada no chiller. E normalmente os fan coils vão distribuir o ar condicionado aos ambientes utilizando dutos. Então pega o calor da água e joga nos fan coils onde vão fazer então o resfriamento. Vão ter alguns equipamentos com o mesmo princípio, porém com características construtivas semelhantes às unidades evaporadoras de sistemas mini splits, que é os fan colettes, né? Então eles ficam localizados dentro do ambiente condicionado, né? Bom, então assim como os multisplits, o VRV ou o VRF, os chillers também são equipamentos de alto desempenho térmico, né?
é caro, né, para você, então você tem que fazer um sistema com bombas, né, de alimentação dos fancóis, uma bomba de água de condensação, os chillers, que são equipamentos bem grandes e bem robustos, e além disso, as torres de resfriamento, né, então você precisa de um sistema bem robusto e complexo, então o investimento é bem alto. Porém, ele é para altas capacidades de refrigeração, geralmente aí para um carga térmica superior a 100 toneladas de refrigeração, né? Então, 100 toneladas de refrigerante. Então, é para grandes edifícios, grandes prédios, onde tem grande circulação de pessoas e de equipamentos ali que consomem e precisam, então, retirar ali grande quantidade de energia ali para refrigerar. E, pessoal, aí também a gente vai ter o chiller de absorção, certo? Então, pessoal, por hoje aí é só. Aí, na próxima aula, então, a gente se vê aí. Qualquer dúvida, então, estou à disposição. Bom, então, vou desejar a vocês uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima.